E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para a gente meditarmos um pouco na palavra, né? E eu estou estudando o livro de Mateus no Novo Testamento. Estou estudando o livro de Mateus, mais especificamente, na verdade eu já estou, porque assim, o livro de Mateus eu já estudei 2 vezes, e pela 3ª vez eu estou estudando. E já estou chegando no capítulo 18, mas hoje vamos meditar aqui, mais especificamente, no capítulo 13, no versículo 24, que fala sobre o joio. Então, hoje a gente vai meditar um pouco, vou falar um pouco a respeito dessa passagem e quanto que essa passagem é profunda e o quanto que essa passagem nos ensina, o quanto que Jesus nos ensina através dessa parábola do joio. Como eu falei para vocês, eu já estou chegando no capítulo 18, que fala sobre quem é mais importante. Mas hoje eu vou meditar, vou aqui junto com vocês ler o versículo 24 do capítulo 13, e mais especificamente do versículo 24, que fala sobre o joio. Aqui eu fiz até algumas anotações de coisas que o Espírito Santo vai falando no nosso espírito à medida que a gente vai meditando as Escrituras, porque Jesus fala nas Escrituras que nós devemos meditar nas Escrituras, não é só ler. Não é só ler, é meditar nas Escrituras. E nós precisamos meditar e pedir para o Espírito Santo, para ele nos ajudar, porque sozinhos não conseguiremos. Tem coisas que estão nas entrelinhas da palavra que, se você não tiver o Espírito Santo para te auxiliar, te orientar, você não consegue. A gente precisa buscar o entendimento para discernirmos o que é que essa palavra está falando. Porque aqui não é só palavras, gente. Com o Espírito Santo é o entendimento. Se a gente for estudar a palavra sem o Espírito Santo, é só leitura, a gente só vai ler. Mas com o Espírito Santo é entendimento. E com o entendimento a gente discerne. Porque o Espírito Santo ele nos dá o entendimento e para a gente discernir. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, vou fazer a leitura e a gente vai comentando, à medida que eu vou lendo, a gente vai comentando e eu vou falando a respeito de umas anotações. Claro, gente, é muita coisa que é muita revelação. O Espírito Santo ele revela muitas coisas. Eu vou falar aqui à medida que eu vou lendo e vou falar para vocês o entendimento que o Espírito Santo me deu a partir disso. E é isso, vamos lá. No capítulo 13, no versículo 24, que fala sobre o joio. Vamos lá. O joio. Jesus contou outra parábola, porque aqui, Jesus já tinha contado uma. Ele tinha contado aqui antes a parábola do semeador. A palavra do semeador. E aqui ele conta essa parábola do joio. Vamos lá. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo,
Ó, quando a gente fizer a leitura da palavra, a gente tem que olhar, observar detalhes minuciosos, assim, que às vezes, que muitas vezes esses detalhezinhos que às vezes, assim, a gente passa, assim, se a gente não lê atentamente, passa, aí tem detalhezinhos na leitura que eles vão destrinchar, eles vão desenrolar aquela leitura, aquela meditação, aquele entendimento. Então, aqui, ó, certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo. Eu tô lendo aqui, só para lembrar vocês que eu estou lendo nessa versão aqui. Essa, ó, na linguagem de hoje. Ó, vamos lá, continuar. Quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio. Prestem atenção. E depois foi embora. Ele semeou, chegou na calada da noite, quietinho, se aproveitou, esse inimigo se aproveitou que as pessoas estavam dormindo, ou seja, quando a gente está dormindo, a gente está descansando, e o inimigo se aproveitou disso e semeou essa erva ruim chamada joio. E depois foi embora. Eu vou ler e depois a gente volta meditando. Foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Olha só, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Olha só que interessante. Aqui fala que quando as plantas cresceram e quando elas estavam formadas espigas, foi que o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Aqui, ó, os empregados falaram para o patrão. E detalhe aqui, ó, olha só. Os empregados do dono da terra chegou e disse: Patrão, o Senhor semeou boas sementes nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Os empregados, aqui nas entrelinhas, os empregados conhecem o patrão e sabe que o patrão semeia coisas boas. Mas, numa situação, alguém chegou ali, alguém intruso, atrevido, chegou e foi lá e semeou esse joio no meio das sementes boas que o dono da terra semeou. Dono da terra semeou sementes boas. Vamos lá continuar. De onde será que veio esse joio? Foi isso que os empregados perguntaram para o patrão. Aí, olha só a fala do patrão. Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. Olha só. Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, aí os empregados tornaram a perguntar: O Senhor quer que a gente arranque o joio? Aí o patrão respondeu: Não, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Arranquem primeiro o joio, olha.
No tempo da colheita, arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Aquilo que não presta, presta atenção, aquilo que não presta tem que ser tirado, arrancado e queimado. Olha, tô me arrepiando aqui, hein? Olha como é forte. Arranquem primeiro o joio. Ou seja, sejam inteligentes, sejam sábios. É como se aqui estivesse falando nessa partezinha aqui. Arranquem primeiro o joio. O patrão estava falando assim, ó, sejam inteligentes e sábios. Arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois que vocês fizerem isso, colham o trigo e ponham no meu depósito. E aqui encerra essa parte da leitura do joio. E agora a gente vai meditar. Eu fiz a leitura, interagindo com vocês, e agora a gente vai meditar nessa passagem. Antes, nas outras leituras desse versículo, eu ficava sem entender. Por muitas vezes, assim, tinha coisas que eu não entendia. Mas a gente consegue entender, a gente vai entendendo à medida que a gente vai buscando para o Espírito Santo nos mostrar, nos revelar. Porque, como eu falei para vocês, sem a ajuda do Espírito Santo, sem inspiração, sem o entendimento do Espírito Santo, a gente não consegue. Então, à medida que eu fui estudando, que eu fui buscando, o Espírito Santo, ele foi me revelando, me mostrando, assim, detalhes que eu não me atentava. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu não consigo estudar, eu não consigo entender o que está na palavra. Eu leio, mas eu não consigo. Será que está será que está pedindo para o Espírito Santo, convidando o Espírito Santo para estudar? Porque quando a gente ora, buscando o entendimento e pedindo para o Espírito Santo, ele revela, ele mostra. Então, eu fazia a leitura. Não que eu não focasse, não é isso. Mas tinha coisas que eu não conseguia entender. E à medida que eu fui buscando, o Espírito Santo foi me revelando. Então aqui, aí a gente para aqui. Depois colham trigo e põe no meu depósito. Agora eu vou fazer vou interagir com vocês aqui sobre algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo a respeito dessa passagem. Aqui o título da passagem é o joio. Presta atenção. O título da passagem é o joio. O que é o joio que aqui a palavra fala? É uma semente ruim. Aqui fala, certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim. Que erva ruim é essa? O joio. O joio é a erva ruim. A semente boa é o trigo. A semente ruim, a erva ruim é o joio. E aqui a gente precisa ter discernimento para separar o joio do trigo. O joio é parecido. Olha só a astúcia desse inimigo. Presta atenção na astúcia desse inimigo. Ele quis que as pessoas acreditassem que ali o joio era uma coisa boa. Estava junto do trigo. Era uma coisa boa. Só que quem discerne, quem busca um entendimento, quando olhar, vai saber separar. E isso a gente consegue com intimidade com Deus. Com intimidade com Deus, com busca, a gente consegue separar, a gente consegue discernir, a gente consegue entender que isso aqui é trigo e isso aqui é joio. Por vezes, muitos confundem, porque eles são parecidos,
não são iguais. Então, aqui a gente já vê pelo título, o joio. E aqui a passagem está falando do joio, que a gente tem que tomar cuidado com a semente ruim. A semente ruim, no caso o joio, que se parecem com trigo, mas não é o trigo. Então, aqui a gente vê, né? Aqui Jesus nos dá a direção, né? E as instruções sobre o que fazer a respeito dessa semente ruim. Entendeu? O joio, como eu falei, é a semente ruim, disfarçada. Olha o mistério. Olha o mistério. O joio é a semente ruim disfarçada de boa. Olha só o que foi que o inimigo fez. Foi lá na calada da noite, todos estavam dormindo, estavam lá dormindo, vulneráveis, não estava vendo nada. Não estavam vendo, e ele foi lá, aproveitou a situação, porque é isso que o inimigo faz. Ele se aproveita de situações. E foi lá, e semeou. E Jesus nos dá as instruções aqui sobre o que a gente precisa fazer. Então, aqui nessa parte que eu falei para vocês, todos estavam dormindo, o inimigo se aproveitou que as pessoas não estavam vigiando. Quando a gente está dormindo, a gente está acordado, vigiando? Não. Então, o inimigo se aproveitou que eles estavam descansando, dormindo. Não tinha vigilância, e foi lá e fez. Aqui nessa parte, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. O joio aqui estava disfarçado. Nessa partezinha aqui, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Então, até o joio aparecer, ele estava camuflado. Ele estava disfarçado. Porque ele parece com o trigo. Ele parece. Mas até então ele estava disfarçado. Vamos lá continuar, que eu dei uma pausa aqui. E aí vamos continuar o raciocínio. Eu parei aqui. Então, aí quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Até então estava disfarçado. Aí os empregados do dono até chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Aqui são empregados fiéis. Aqui são empregados. Aqui são aqueles que Jesus, ele confiou responsabilidades. E aqui eles são empregados fiéis. E sabe quem o dono é. Quem é o dono da plantação? Quem é? O dono da plantação é Jesus. Então, aqui, os empregados, dá para entender, dá para discernir que aqui eles eram empregados fiéis, justos, e sabia o que o dono faz. Eles chegaram e falaram: Senhor, patrão, o Senhor semeou sementes boas. Eles conhecem o patrão. Eles conhecem o que o patrão faz. Eles conhecem. Aqui são pessoas que têm intimidade com Deus. Pessoas que conhecem. Aqui tá falando disso. E aí aqui continua. Foi algum inimigo que fez isso? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu o dono. Então, aqui, o que é que a gente pode entender? Aqui o patrão é Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o patrão que cuida de nós.
né? E o inimigo, aqui ele falou, foi algum inimigo que fez isso. Quem é o inimigo? Quem é aquele que se opõe a Jesus e o que Jesus é e o que Jesus faz? Adversário. Então, ele foi lá, aproveitou que as pessoas não estavam vigiando e implantou lá a maldade. A maldade, porque a semente ruim, o joio, é a maldade. E aqui, ó, e eles perguntaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Olha só, vocês perceberam aqui, ó, e eles, os empregados, eles buscaram o patrão para saber o que é que o patrão queria que eles fizessem. Eles primeiro perguntaram. Aqui nos mostra o temor. Aqui nos mostra a fidelidade. Aqui nos mostra que a gente precisa perguntar a Deus, perguntar a Jesus, buscar em Jesus o que ele quer que a gente faça. E claro, ele vai querer que a gente faça a coisa certa, haja com prudência e temor. Foi isso aqui que os empregados eles fizeram. Eles chegaram diante do patrão. Eles chegaram diante do patrão e falaram, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Só que aí, olha só, o que foi que o patrão falou, que é Jesus. Não. Aqui nessa parte aqui, ó, é necessário que quando eles perguntam o Senhor o Senhor quer que a gente arranque o joio, aqui nas entrelinhas, o que aqui a gente entende? A gente precisa entender que é necessário sabedoria para saber o que fazer e fazer a coisa certa. Vocês perceberam? Vocês entenderam que nas entrelinhas, nessa parte aqui, que os empregados foram lá e perguntaram, Senhor, quer que a gente arranque o joio? Jesus falou assim, aqui que o patrão representa Jesus, falou assim, não. Calma, é necessário vocês ter sabedoria. Porque se vocês agirem conforme vocês acham, conforme vocês pensam, a coisa pode sair, pode não dar, pode dar, porque nós somos falhos, nós somos equivocados, nós nos precipitamos. Jesus falou assim, não. Aqui nos fala que é necessário sabedoria. Esse aqui que eu tô falando foram coisas que eu anotei que o entendimento, que o Espírito Santo me deu entendimento que nas entrelinhas, nessas partezinhas aqui, tem algo a mais. Então aqui, como eu tô falando para vocês, os empregados, eles foram buscar em Jesus o que é que Jesus queria que eles fizessem. E a gente precisa fazer isso, porque muitas das vezes nós agimos precipitadamente, equivocadamente, e a gente vai lá e faz a nossa maneira, como a gente acha e pensa, e não dá bom. Por isso que a gente precisa buscar o discernimento e buscar em Jesus o que ele quer que a gente faça diante de uma situação, né? E aqui, vamos lá. Aí ele falou, não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, aqui exige sabedoria, prudência e entendimento. Porque se você buscar em Jesus, ele vai orientar. Ele vai instruir, façam isso aqui, vocês precisam fazer isso aqui. E aí a gente vai, com sabedoria, que o Espírito Santo que Jesus nos dá, vai lá e faz a coisa como tem que fazer. Então, isso aqui exige o quê? Quando ele fala assim, se vocês lá e arrancar o joio assim, da maneira como vocês querem, vocês pensam,
vai ter problema. Vocês precisam deixar o trigo e o joio crescer juntos até o tempo certo. No tempo certo, aqui tá falando, aqui ó, deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Até o tempo da colheita, no tempo certo. Aqui tá falando de tempo certo, o momento certo de acontecer, quando for o tempo certo, o momento exato. Deus sabe exatamente o que ele faz, o que ele vai fazer. Então deixa eles crescerem juntos e no tempo certo eu sei o que eu vou fazer. É como se Jesus nas entrelinhas ele estivesse falando assim, ó. Aqui tá. Deixa o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. No tempo certo vai acontecer e eu sei o que eu vou fazer. Aí aqui, então eu direi, aqui ó, no tempo certo, aqui no tempo da colheita, que é o tempo exato, o tempo perfeito de Deus. Aí Jesus vai o quê? Vai dizer aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Ele vai dizer o quê? Agora que é o tempo certo, agora que arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Aqui fala assim, também, né? Que precisamos estar vigilantes. A gente precisa estar vigilante para a gente não cair no engano, para a gente não cair nas mentiras, para a gente não confundir o joio do trigo, entendeu? Pois o inimigo, ele se aproveita da vulnerabilidade do ser humano. Ele se aproveita de várias situações e várias circunstâncias. Então, o que é necessário? Estarmos vigilantes, termos intimidade com o Senhor, buscar a face do Senhor, para que não sejamos enganados pelas astúcias do mal. Ele se aproveita da situação. Ele se aproveita da falta de vigilância, da vulnerabilidade, como eu falei, das pessoas, para fazer. E tem coisas, no caso aqui, ó, se vocês observarem, o inimigo, ele semeou essa semente ruim. Ele semeou. Tem coisas na vida do ser humano, tem coisas que não é da vontade de Deus que aconteça. Mas às vezes acontece, às vezes Deus permite, não é da vontade de Deus que aconteça. Mas às vezes Deus permite por causa do livre-arbítrio da gente. Deus nos deu o poder de escolha e nos deu o livre-arbítrio. Então tem coisas que acontece, não é porque Deus quer que aconteça, não é a vontade perfeita, mas às vezes é a permissão, porque tem a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva. Então tem coisas que não é a vontade perfeita, é a vontade permissiva por causa do livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. Só que o ser humano acha que, Deus me deu o livre-arbítrio, então eu vou, aí faz e acontece com o livre-arbítrio. Sendo que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente saber usar. Por isso que tem coisas que Deus permite. E aqui eu fiz mais algumas anotações. Aqui, ó. Aqui quando... Então, pessoal, como eu tava falando para vocês, aqui eu fiz outras anotações a respeito da palavra. E aqui, ó, tipo, quando Jesus fala assim, ó,
Quando Jesus fala para deixar o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita, que ele sabe o que é que ele vai fazer nesse tempo, ele vai separar. Ele fala que assim, arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colha o trigo e ponha no meu depósito. Aqui tá falando de separação. Arranque primeiro o que tá causando o mal. Tirem o mal do meio do trigo. Tirem o mal. Aquilo que é ruim. Tirem, eliminem. Porque aqui quando fala assim, arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado, é eliminar. Aqui tá falando de eliminação. Eliminar o mal. Eliminar o mal. Para não contaminar. Porque o joio cresceu junto com o trigo. Eles cresceram junto. No tempo certo, Jesus vai, no tempo da colheita, ele vai separar. Então, aqui é necessário tirar o mal do meio do trigo, que é a semente boa, para não contaminar. Primeiro eu tiro o que é ruim. Tira o que é ruim, amarra e queima para destruir. O mal tem que ser destruído. O mal tem que ser destruído. E aqui fala da separação, separar, né, o bom do ruim, o mal do bem. No caso do joio e trigo, simbolizando o mal e o bem. Precisamos, aqui também, eu anotei, que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado, principalmente nesse tempo. Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. O mundo tá bem complicado. E se a gente não estiver alinhado, se a gente não estiver conectado, se a gente não estiver vigilante, se a gente não tiver uma vida com Deus, de oração, de palavra, de jejum, então aí fica mais difícil. Estejamos atentos e firmes. Precisamos estar atentos e firmes para não nos confundirmos. Para não confundirmos a semente boa e a semente ruim. Aí você pode falar assim, Paula, mas é fácil não confundir a semente boa e a semente ruim. Mas quando ela tá camuflada? Quando ela tá camuflada, porque até o trigo, até o joio aparecer, que aqui fala, ó, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Então, até aí, ele tava camuflado. Ele tava disfarçado. E quando? E quando a pessoa não sabe discernir, não sabe diferenciar, porque tá camuflado às vezes, tá disfarçado? A gente só consegue com discernimento. A gente só vai conseguir com discernimento. Então, por isso que aqui fala sobre muito, essa palavra fala muito sobre vigilância. Vigilância, sabedoria, entendimento, discernimento, para não se deixar levar. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Ele aqui, tem outro detalhe aqui. Por isso que eu tô falando sobre essa questão de confundir, porque muitos podem confundir. Por quê? Porque o joio é parecido com o trigo. Eles são parecidos, não são iguais, mas eles são parecidos. E se você não tiver um entendimento, discernimento, e você não conhece
a diferença, não sabe? Como é que você vai fazer? Né? O inimigo, ele imita. Ele imita aquilo que Jesus faz. Ele não criou nada. O inimigo não criou. O inimigo não criou. Mas ele imita. Entendeu? E imitação não é originalidade. Eita, glória! Imitação não é originalidade. Tem um original. Vamos colocar aqui o original. O trigo. Original. E como se o joio... Eu tô falando dentro da palavra, do contexto. Tô falando dentro do contexto. O trigo original e o joio, imitação. Vocês entenderam? Tô falando isso só para vocês entenderem. Só para vocês raciocinarem aqui dentro do contexto. Então, às vezes, é isso que acontece. Jesus criou, Jesus semeou a semente boa. Só que veio o inimigo e quis imitar. Vocês entenderam? O joio e o trigo se parecem, mas não são iguais. Eles se parecem, mas não são iguais. Então é isso, pessoal. É isso. Essa palavra de hoje que eu tava meditando. Tem outras coisas aqui que eu anotei, mas eu acredito que já deu para vocês entenderem como essa passagem é profunda. Tem outras coisas aqui, ó. Ó como minha Bíblia tá. Deixa eu mostrar para vocês como... Olha como fica a minha Bíblia. Isso aqui é estudo. Olha. Aqui é estudo, tudo anotação. Revelação que o Espírito Santo dá. Mas eu acredito que já deu para vocês compreenderem. E eu aconselho que vocês abram a Bíblia de vocês e passem nessa passagem e deixem o Espírito Santo falar com vocês. Que muita coisa o Espírito Santo tem a falar. E eu acredito que ele vai falar com vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa leitura, desse nosso estudo, dessa conversa aqui sobre a palavra. E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a casa de vocês. E meditem na palavra, estude as escrituras, porque ela abre o entendimento. Ela liberta. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela liberta. E aqui, para finalizar, eu fiz essa anotação aqui, eu fiz outras, mas essa aqui vai ser a última que eu vou falar. Precisamos estar dispostos, aqui também, nas entrelinhas desta palavra, a gente precisa estar dispostos, tomar decisão, e para a gente ser transformado, mudado pela palavra da verdade, o evangelho, para gerarmos frutos para o reino. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para o reino. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.